Olá, esse vai ser um vídeo de lista e hoje eu vou falar sobre 10 livros que dá para ler em um dia. A maioria dos livros são livros bem rápidos, muito interessantes, muito viciantes, você vai ficar obcecado. Muitos deles têm menos de 100 páginas, a maioria é romance contemporâneo, porém eu tenho alguns clássicos para você que quer aumentar aí a sua lista de clássicos, mas também tem medo de pegar um calhamaço muito grande e acabar não se interessando pelo livro. E aí, eu vou deixar aqui, ou aqui, não sei, provavelmente desse lado, a capa dos livros e a quantidade de páginas que eles têm, que aí fica mais fácil para vocês na hora de escolherem os livros, porque aí, muitas vezes quando assisto um vídeo desse tipo, eu acabo perdendo tempo tendo que procurar as páginas, então já vou colocar aqui para vocês verem se interessam ou não. O primeiro que vou passar para vocês é um livro que é um pouquinho grande, eu acho que ele tem 300 páginas mais ou menos, só que ele é muito rápido. Eu li ele, eu cheguei do trabalho 5 horas da tarde e eu comecei a ler ele. Eu terminei às 10 horas da noite, para vocês terem ideia de como foi bom esse livro. Esse livro é Um Amor Desastroso, da Brittany Cherry. E, gente, eu não me lembro muito da história, mas um pouco eu me lembrar, eu vou falar pra vocês. Basicamente, uma moça, que ela é muito pobre e ela vai procurar emprego numa fazenda. E ela, se eu não estiver enganada, ela está morando na rua, só que ela é muito bonita e tudo mais. E ela é muito trabalhadora, só que a vida não foi muito legal com ela, então ela vai trabalhar em um rancho, em troca ela pode dormir no celeiro. E aí, eu acho que o dono da fazenda tem um neto, ele é músico, tem uma banda, e aí ele oferece para ela dormir na casa dele. E aí começa um romance, tem um plot de história bem profundo por trás, é muito bom. O segundo livro já é um clássico, bem curtinho, menos de 100 páginas, que eu amo muito de paixão, que é O Pequeno Príncipe. Nossa, esse livro, assim, eu li ele em menos de uma hora, pra ser bem sincera. Eu amo essa história, é uma história tocante. É um livro infantil, mas eu acho que para adultos faz muito bem. Tem muitos pontos importantes. O terceiro livro é Amor Imenso, da Vicky Land. Eu vi a Paula Alexander recomendar esse livro há muitos anos atrás. Eu me lembro que eu era criança. Só que pela capa do livro, eu pensei, poxa, eu não posso ler. E aí, o ano passado eu tava em uma ressaca literária terrível. Horrível a ressaca literária que eu peguei. E aí eu pensei, porque não, a Paula recomendou bastante. Ela só disse que tem algumas problemáticas. Eu não achei tão problemático assim, se a gente for ler com um olhar crítico, realmente, né? Uma coisa assim não muito legal. Porém, eu li, eu achei a história muito legal, então passou batido. É um livro também de 300 páginas, que vai falar de uma moça e um rapaz que eles se conheciam quando eles eram crianças, adolescentes, e eles eram muito amigos, muito próximos. E eles tiveram um desentendimento que, no momento, eu não me lembro. Só que a avó dela morreu e ela só tinha ela de neta e ela não era muito amiga da mãe da menina. Então ela deixou a casa para os dois e faz muitos anos, se eu não estiver enganado, faz mais de 20 anos que eles não se veem. E aí, quando é pra pegar a casa, eles se encontram. E aí, é um romance clichê, então a gente já sabe mais ou menos como é que vai funcionar. O quarto livro é Propostas de Verão, também da Vicky Land, que eu já recomendei aqui no canal, num outro vídeo que eu falei dos melhores do ano de 2024. Propostas de Verão. Gente, eu li ele um dia também. Muito bom. Nossa, assim. E foi um dia de trabalho. Então, se você pegar esse livro para ler em um domingo ou um sábado livre, nossa, você vai ler assim em horas corridas. Vai sentar no sofá e ler sem parar. Basicamente, é uma moça que vai para o encontro às cegas e lá encontra um cara bem bonito. Ela pensa, segundo a descrição é esse cara.
Aí ela chega lá, pergunta pro cara, você é tal pessoa? E ele fala, sou sim. E aí eles começam a conversar, eles, tipo, rola bastante química, eles, tipo, conversam bastante e eles têm várias coisas em comum. E aí chega um cara logo depois dele e aí diz, mas você é o meu encontro. Aí ela, mas ele disse que é. Aí ele fala que ele tinha mentido, que ele não era tal cara, ele falou o nome verdadeiro dele, e ele era um jogador de hóquei muito famoso. E aí, nossa, eu amei a história. Amei. Sim. Nossa, muito bom. Tem um plot que é muito legal. Tem crescimento dos personagens. Nossa, muito bom. É um livro bobinho, mas muito bom. O quinto é Evidências de uma Traição, da Taylor Jenkins Reid. Eu não gostei tanto desse livro, porém é um bom livro para se ler rapidinho e fala sobre uma mulher e um homem que os seus dois cônjuges estão tendo um caso e aí a mulher descobre e aí ela começa a conversar com o esposo que está sendo traído. E eles começam a trocar cartas, conversar. E é uma boa lição de vida sobre perdão, sobre perdoar, não perdoar, como cada um pode prosseguir a sua vida de maneiras diferentes, podem fazer escolhas certas de maneiras diferentes e que para cada um a escolha boa pode divergir, mas não deixa de ser uma boa escolha. O sexto livro, nossa, eu estou falando bastante bem rápido, né? É A Arte da Guerra, que tem bem menos de 100 páginas, acho que tem 70 e poucas páginas. Eu li ele assim, uma hora, basicamente assim, uma hora corrida daria. Basicamente são regras de guerras milenares passadas de gerações, que foi escrito por Sun Tzu na China há muitos anos. Nossa, nem lembro quando. O sétimo é Coraline, que eu tenho um apego muito grande por essa história, apesar de não ter amado tanto, porque eu assim fui muito iludida. Eu achei que fosse tudo coisas da cabeça da menina, só que é meio que fantasioso, sabe? É muito bom. Que é a menina que eles vão morar em um casarão gigante que foram divididos em apartamentos. E aí, nesse apartamento que ela mora, tem uma porta que dá para uma parede de tijolos. Só que certo dia, essa parede de tijolos começa a se abrir e ela entra. E aí, no outro mundo que ela entra, é como se fosse a família dela duplicada em um espelho, só que diferente. E aí ela começa a se ver presa naquele lugar. Primeiro que naquele lugar a mulher ela cozinha comidas gostosas, dá atenção para ela, só que depois ela percebe que muitas vezes aquilo que parece muito bom é melhor do que a nossa realidade verdadeira, na verdade não é tão bom assim. É uma história infantil, mas que faz nós adultos refletirmos muito sobre a vida. O oitavo, no caso, é Tempestades do Sul, também da Brittany. Eu achei esse livro muito bom. Eu li ele em um dia, só que eu comecei, foram tipo 24 horas corridas. Eu comecei 10 horas da noite um dia, e aí meia-noite fui dormir. E aí quando foi 2 horas da tarde, mais ou menos, aí eu peguei pra ler, li até umas 3. Enfim, eu terminei às 8 horas do outro dia. Tipo, sabe, picadinhos, então eu acredito que dá super de boa pra ler esse livro em um dia. É muito viciante, a história te cativa, assim, é sobre uma moça que ela sofreu muito no casamento dela. E aí, se eu não me engano, ela foi traída, traição e abuso físico e psicológico. Ela sofreu. E ela tá com muitos traumas, ela perdeu um bebê. É uma história um pouco pesada, assim, só que toca no nosso coração, só que também tem um romance, sabe? Só que não é aquele romance que foca, sabe, só no casal. Foca na evolução dos personagens, de a pessoa mesma se ajudar e o outro ajudar com os traumas. É muito bom. Eu amei esse livro, assim, é muito tocante.
E é muito viciante, você vai começar a ler, não vai querer parar de ler. Tem personagens muito engraçados, que é inclusive o segundo livro dessa série, que eu não li ainda, não sei porquê, mas eu com certeza vou terminar de ler a série. O oitavo livro é nono livro é Métrica, da Colleen Hoover. Eu também li ele tipo em 4 horas corridas, assim, mais ou menos. É uma história muito interessante, é viciante, mas tipo, não é tão viciante assim, só que o livro é curtinho e é aquele clichê de professor e aluna, só que também trata de perda de familiares. É um livro muito bom, é bem tocante. Muito interessante que eu tô falando de alguns livros que são clichês, mas trazem temas muito bons que nos fazem refletir, porque eu acho que dá uma carga emocional muito boa pro livro, não torna tão entediante de ser só um romance bobinho. E o último livro é Até o Verão Terminar. Esse eu acho, assim, particularmente, que é um romance um pouco bobinho. Trata de alguns temas, assim, um pouco delicados, mas eu não gostei da forma como a Colleen Hoover trabalhou esses temas mais sérios. Na verdade, eu acho que ela só largou pra lá e deixou. É um livro um pouco mais curto. Eu li ele um dia, fala sobre uma menina que teve uma infância bem problemática, a mãe dela morreu, ela ligou pra polícia e ela foi morar com o pai dela, que ela não via há anos, e aí ela conhece um cara e basicamente é isso. Só que a história do livro é interessante, é viciante, se passa na praia, o que eu particularmente não gosto, só que nesse livro foi bom. Eu vou dar a nota para vocês saberem, é um 3 estrelas, ou seja, é um livro mediano para passar uma tarde lendo e se entretendo. É isso. Esses são os 10 livros que eu li em um dia e que eu acho que vocês também vão conseguir ler em um dia. E são muito bons para tirar ressaca literária também. Inclusive, eu acho que eu vou fazer um vídeo de livros para tirar ressaca literária, que é muito bom isso, porque muitas vezes a gente é pego por umas ressacas literárias assim que terrível. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e uma ótima leitura para vocês.